Ele acorda todos os dias antes do sol, carregando o peso de criar uma filha sozinho. A ausência que ficou para trás nunca foi explicada e se transformou em culpa silenciosa. Mas uma verdade escondida por anos vem à tona de forma inesperada. E tudo o que ele acreditava sobre o passado começa a desmoronar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. A cidade de Ouro Preto, com suas ladeiras sinuosas e casarões coloniais, acordava naquela manhã de dezembro sob um céu carregado de nuvens cinzentas que ameaçavam chuva. Roberto Oliveira caminhava apressado pela rua São José, carregando sua marmita de alumínio e uma garrafa térmica desgastada pelo tempo. Aos 35 anos, seu rosto marcado pelo sol e pelo cansaço contava histórias que sua boca raramente revelava. Trabalhava como pedreiro em reformas de casas históricas, um ofício que exigia força física e paciência infinita, qualidades que ele precisou desenvolver não apenas no trabalho, mas também na vida. Havia 2 anos que Mariana tinha partido. 2 anos desde que acordou em uma manhã comum e encontrou apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Palavras vagas sobre precisar de tempo, sobre não conseguir mais continuar, sobre ser melhor assim. Roberto leu aquelas frases tantas vezes que as memorizou involuntariamente, cada palavra gravada como cicatriz invisível em seu peito. Ela levou apenas uma mala pequena e deixou para trás uma filha de 5 anos que ainda perguntava quando a mamãe ia voltar. Isabela tinha agora 7 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo que Roberto aprendera a fazer assistindo vídeos no celular emprestado do vizinho. Os olhos da menina, castanhos e profundos, carregavam uma tristeza que nenhuma criança deveria conhecer. Ela era esperta, observadora, daquelas que percebiam quando o pai fingia estar bem, quando forçava um sorriso ao servir o jantar ou quando ficava acordado até tarde olhando o teto do quarto. A rotina de Roberto seguia um padrão rígido que ele construiu como mecanismo de sobrevivência. Acordava às 5 da manhã, quando a cidade ainda dormia sob o manto da madrugada fria. O despertador velho tocava com insistência até que ele desligasse, mas Roberto raramente precisava dele. O corpo já estava condicionado a despertar naquele horário, carregando consigo a ansiedade silenciosa de quem sabe que não pode falhar. Preparava café simples, no fogão de 2 bocas, usando o coador de pano que pertencera à sua mãe. Enquanto a água esquentava, olhava pela janela pequena da cozinha para as ruas vazias de Ouro Preto, observando os lampiões antigos ainda acesos, lançando sombras alongadas sobre as pedras irregulares do calçamento. Eram nesses momentos de solidão matinal que os pensamentos invadiam sem permissão. Questionava suas escolhas, revia conversas antigas com Mariana, procurava sinais que pudessem ter revelado o que estava por vir. Acordava Isabela com cuidado, tocando levemente seu ombro, sussurrando bom dia com ternura estudada. A menina abria os olhos lentamente, sempre pouco confusa nos primeiros segundos, e Roberto sentia o coração apertar ao perceber que ela procurava alguém que não estava mais ali. Ajudava a vestir o uniforme escolar, abotoava a blusa com dedos calejados que aprenderam a ser delicados, penteava os cabelos dela com a delicadeza de quem teme quebrar algo precioso. No início, os penteados saíam tortos, cheios de falhas, mas com o tempo, Roberto aprendeu assistindo vídeos no celular emprestado do vizinho, memorizando movimentos até que suas mãos grandes conseguissem fazer tranças simples e rabos de cavalo razoáveis. O café da manhã era silencioso. Pão com manteiga, leite, com achocolatado quando havia dinheiro sobrando, frutas da feira quando a dona Josefa vendia mais barato no fim da tarde. Isabela comia devagar, e Roberto observava cada movimento da filha, atento a qualquer sinal de tristeza ou necessidade que ela não verbalizasse. Deixava a menina na escola municipal antes das 7, sempre esperando até que ela entrasse completamente e acenasse da janela da sala de aula. Esse ritual diário era sagrado para Roberto. Precisava ver que ela estava segura, que pelo menos ali, dentro daquelas paredes, Isabela teria algumas horas de normalidade. Trabalhava até às 5 da tarde sob o
Sol inclemente, ou a chuva fina que caracterizava dezembro em Ouro Preto. Suas mãos ficavam cobertas de calos e pequenos cortes que ele nem sempre sentia mais. O trabalho braçal era exaustivo, mas Roberto encontrava nele uma forma de meditação dolorosa. Cada tijolo assentado, cada parede levantada, cada reforma concluída representava uma pequena vitória contra o caos que sua vida tinha se tornado. Buscava a filha na casa da dona Célia, uma senhora de 60 anos que cuidava de Isabela por um valor que cabia no orçamento apertado. Dona Célia era bondosa, mas Roberto sempre sentia uma pontada de culpa ao deixar a filha sob cuidados alheios. Voltavam para casa quando o sol já se punha atrás das montanhas, pintando o céu de tons rosados e alaranjados que contrastavam com a arquitetura colonial da cidade. Naquela tarde de dezembro, enquanto consertava o portão de ferro de uma casa antiga na Praça Tiradentes, Roberto sentiu o peso familiar da solidão apertar seu peito. O Natal se aproximava e a cidade começava a se transformar. Luzes coloridas eram penduradas nas fachadas coloniais. Vitrines de lojas modestas exibiam decorações simples, e o clima festivo contrastava cruelmente com o vazio que ele carregava. Isabela tinha perguntado na noite anterior se a mamãe voltaria para o Natal. Roberto não soube o que responder. Murmurou algo sobre presente de Papai Noel e mudou de assunto rapidamente, mas a pergunta ficou ecoando em sua mente como um sino insistente. Helena Martins observava tudo de longe, da janela de sua casa modesta na mesma rua onde Roberto morava. Ela tinha 42 anos, nunca se casara, vivia sozinha em um sobrado antigo herdado dos pais. Professora aposentada por problemas de saúde, Helena passava os dias lendo, cuidando de um jardim pequeno e observando a vida passar através das cortinas de renda. Seus vizinhos a consideravam reservada, educada, mas distante. Poucos sabiam que aquela distância era, na verdade, uma proteção, uma barreira construída ao longo de anos de escolhas feitas por outros, de sonhos adiados em nome de obrigações familiares que ela nunca questionou até ser tarde demais. Helena conhecia Roberto apenas de vista antes de Mariana partir. Via o casal sair aos domingos, Isabela pequena pulando entre os dois, e sentia uma pontada de inveja silenciosa daquela cena de família completa. Depois da separação, passou a observar mais atentamente. Notava Roberto chegando tarde com Isabela dormindo no colo, via as luzes da casa acesas até altas horas, percebia a exaustão no jeito como ele caminhava, ombros curvados, como se carregasse o mundo. Foi em uma tarde abafada de janeiro do ano anterior que Helena ouviu a conversa que mudaria tudo. Estava na varanda tomando limonada quando as vozes vieram da casa ao lado, onde morava Dona Irene, mãe de Mariana. A janela estava aberta e as palavras atravessaram o ar quente com clareza brutal. Ou você deixa aquele homem ou eu corto relações com você para sempre. Você vai me enterrar com essa vergonha. Uma filha minha, com um pedreiro sem estudo, sem futuro, morando nessa cidade esquecida. Eu não criei você para isso. Helena reconheceu a voz de Dona Irene, áspera e autoritária. Então veio a voz de Mariana, fraca, chorosa. Mas, mãe, eu amo o Roberto. A Isabela precisa do pai. Amor não paga conta, Mariana. Você tem 28 anos e está jogando sua vida fora. Eu já arranjei um emprego para você em Belo Horizonte, na empresa do seu primo. Você vai começar vida nova. Essa menina fica melhor com o pai por enquanto. Helena ficou paralisada, o copo de limonada tremendo em sua mão. Quis intervir, quis bater na parede, fazer qualquer barulho que interrompesse aquela violência emocional. Mas ficou imóvel, testemunha silenciosa de uma crueldade disfarçada de preocupação materna. Nos dias seguintes, Helena viu Mariana chorando escondida no quintal. Viu Dona Irene saindo da casa com expressão vitoriosa. 2 semanas depois, Mariana partiu. Dona Irene espalhou pela vizinhança que a filha tinha conseguido um emprego excelente na capital e precisava focar na carreira. Ninguém questionou. Roberto ficou sozinho com uma criança e um coração despedaçado. Helena guardou aquele segredo
como quem guarda uma pedra pesada no bolso. Pensou em contar, várias vezes ensaiou conversas imaginárias, mas sempre recuava. Quem era ela para se intrometer? Que diferença faria? Mariana tinha feito sua escolha ou não tinha feito? A linha entre escolha e coerção parecia tão borrada. Os meses passaram. Helena começou a ajudar discretamente. Deixava marmitas prontas na porta de Roberto com bilhetes anônimos. Comprava cadernos e lápis de cor para Isabela, sempre dizendo que tinha sobrado de quando dava aula. Oferecia ajuda com a lição de casa da menina quando cruzava com elas na rua. Roberto aceitava tudo com gratidão tímida, sem fazer perguntas. Naquele dezembro, quase 2 anos depois da partida de Mariana, Helena sentiu que não podia mais carregar o segredo. Via Roberto se consumindo em culpa silenciosa, murmurando desculpas que ninguém ouvia, refazendo conversas antigas, tentando encontrar o momento exato em que tudo desmoronou. Via Isabela cada vez mais calada, guardando perguntas que não tinham respostas. Foi em uma tarde especialmente quente que Helena tomou coragem. Roberto estava consertando a cerca que dividia os quintais, martelando pregos com precisão mecânica. O suor escorria por seu rosto, manchando a camisa desbotada. Isabela brincava com bonecas debaixo da mangueira, criando diálogos imaginários que partiam o coração de quem ouvia. Helena preparou suco de maracujá gelado, colocou em uma jarra de vidro, pegou 2 copos e caminhou até a cerca. Suas mãos tremiam tanto que o líquido balançava perigosamente. — Roberto, posso falar com você? Ele ergueu os olhos, surpreso. Helena raramente iniciava conversas. Limpou as mãos no pano que carregava no bolso e acenou que sim. Trouxe um suco. Está muito quente. Roberto aceitou o copo, agradeceu baixinho e bebeu em longos goles. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas. Helena olhou para Isabela, certificou-se de que a menina estava distante o suficiente e respirou fundo. — Eu preciso te contar uma coisa. Algo que ouvi há muito tempo e que deveria ter contado antes. Me perdoe por ter guardado tanto tempo. Roberto franziu a testa, confuso. Helena apertou o copo entre as mãos como se fosse um amuleto de proteção. — É sobre a Mariana. Sobre por que ela foi embora. O nome de Mariana ainda doía como ferida aberta. Roberto sentiu o estômago apertar, mas não desviou o olhar. Eu ouvi uma conversa entre ela e Dona Irene. Foi semanas antes dela partir. A mãe dela pressionou, ameaçou cortar relações, disse que você não tinha futuro, que ela estava jogando a vida fora. Ofereceu emprego em Belo Horizonte, falou que Isabela ficaria melhor com você. Não foi escolha dela, Roberto. Foi imposição. As palavras caíram como chuva de granizo sobre Roberto. Ele ficou imóvel, o copo quase escorregando de sua mão. Sentiu o chão oscilar, a realidade se reorganizando em sua mente como peças de um quebra-cabeça que finalmente faziam sentido. A voz de Helena continuava, distante, explicando detalhes que ele mal conseguia processar. Ela chorava, Roberto. Dizia que amava você, que Isabela precisava do pai, mas Dona Irene é daquelas pessoas que não aceitam não como resposta. Manipulou, ameaçou, usou o amor de filha contra ela mesma. Roberto sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas não chorou. Dentro dele, emoções contraditórias brigavam por espaço. Raiva de Dona Irene, compaixão por Mariana, alívio por saber que não tinha sido culpa dele, revolta por ter acreditado que era insuficiente. A culpa que carregava por 2 anos começou a se dissolver, dando lugar a uma dor diferente, mais profunda, mais complexa. Por que você não contou antes? A voz de Helena tremeu. Tive medo. Medo de piorar as coisas, de me intrometer onde não era chamada. Passei a vida inteira deixando outros decidirem por mim, Roberto. Minha família escolheu minha profissão, escolheu onde eu morava, afastou pessoas que eu amava dizendo que não eram adequadas. Quando finalmente me libertei, já era tarde. Reconheço o controle quando vejo, mas não tive coragem de agir. Me perdoe. Roberto olhou para Helena e viu pela primeira vez não a vizinha distante, mas uma mulher marcada por suas próprias batalhas silenciosas. Viu alguém
que também tinha sido prisioneira de expectativas alheias, que entendia a dor de viver uma vida que não era sua. Obrigado por me contar agora. As palavras saíram simples, mas carregavam peso imenso. Helena sentiu algo se dissolver dentro dela, como se aquele segredo guardado fosse uma pedra que finalmente podia soltar. Isabela correu até eles, mostrando uma flor que tinha colhido. Roberto pegou a filha no colo, beijou sua testa suada e, pela primeira vez em 2 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, fosse possível reconstruir algo a partir daqueles escombros. A tarde caiu sobre Ouro Preto, com suas cores alaranjadas características. As sombras cresciam entre as casas coloniais e nas janelas começavam a acender as primeiras luzes. Roberto guardou as ferramentas, levou Isabela para dentro, mas sua mente continuava, girando ao redor da revelação. Naquela noite, depois de colocar Isabela para dormir, Roberto sentou na varanda com uma xícara de café morno. Olhou para a casa ao lado, onde Helena também estava sentada em sua própria varanda, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Os olhares se cruzaram por um momento e houve entendimento mútuo, silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, Roberto não se sentiu completamente sozinho. Tinha alguém que conhecia sua dor, que entendia suas feridas. E essa compreensão, por mais dolorosa que fosse a verdade revelada, trazia um estranho conforto. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar os dias seguintes. A revelação de Helena transformaram Roberto de maneiras que ele mal conseguia compreender. A verdade libertava e aprisionava ao mesmo tempo. Libertava da culpa que carregara como peso morto nas costas, mas aprisionava em uma raiva surda contra Dona Irene e contra um sistema que permitia que mães destruíssem a felicidade de filhas em nome de expectativas sociais vazias. Roberto continuava acordando às 5 da manhã, mantinha a rotina rígida, mas algo havia mudado em seu olhar. Isabela percebeu, com aquela sensibilidade infantil que capta nuances invisíveis aos adultos. Uma noite, enquanto ele preparava o jantar, a menina perguntou se o pai estava bravo. Roberto parou de mexer o feijão no fogão e ajoelhou ao lado da filha, segurando suas mãos pequenas. Não estou bravo, meu amor. Estou pensando. Às vezes os adultos precisam pensar muito sobre coisas complicadas. Isabela inclinou a cabeça, analisando o rosto do pai com seriedade. É sobre a mamãe? O coração de Roberto pulou uma batida. Ele nunca subestimava a inteligência da filha, mas surpreendia-se com sua perspicácia. Sim, é sobre a mamãe. Mas não precisa se preocupar. Papai vai cuidar de tudo. A menina assentiu e voltou a brincar com seus lápis de cor, mas Roberto ficou ali ajoelhado por mais alguns segundos, observando aquela criança que carregava feridas que não causara, pagando o preço de decisões tomadas por adultos egoístas. Helena, por sua vez, sentia-se simultaneamente aliviada e apreensiva após revelar o segredo. Nos dias que se seguiram, ela e Roberto começaram a conversar mais. Pequenas conversas de quintal que se estendiam, cafés compartilhados na varanda, trocas de olhares que comunicavam mais do que palavras. Uma tarde, Helena preparou o bolo de fubá, aquela receita antiga que aprendera com a mãe. Levou até a casa de Roberto, encontrando-o no quintal tentando consertar uma bicicleta velha que comprara em um brechó para dar de presente de Natal a Isabela. Ele estava suado, frustrado, porque a corrente não encaixava direito. Posso ajudar? Roberto ergueu os olhos, aceitou o prato com o bolo e sorriu cansado. Sinceramente, Helena, eu não entendo nada de bicicleta. Achei que seria fácil consertar, mas essa corrente parece ter vida própria. Helena riu, um som leve que surpreendeu a ambos. Ela raramente ria. Colocou o bolo sobre a mesa de plástico do quintal e ajoelhou ao lado de Roberto, examinando a bicicleta com atenção. Meu pai tinha oficina. Aprendi algumas coisas observando. Deixa eu tentar. Juntos trabalharam na bicicleta enquanto o sol da tarde criava sombras alongadas no quintal. Helena ajustou a corrente com mãos hábeis, explicando cada passo, e Roberto observava fascinado não apenas o concerto, mas a mulher ao seu lado.
Havia nela uma delicadeza misturada com competência que o intrigava. Isabela chegou da escola naquele momento, correndo pelo portão com a mochila nas costas. Ao ver Helena e o pai juntos, mexendo na bicicleta, seus olhos brilharam. Tia Helena, o que vocês estão fazendo? Helena sorriu para a menina, sentindo uma onda de afeto genuíno. Estou ajudando seu pai a consertar uma surpresa. Mas é segredo, tá bom? Isabela fez sinal de silêncio com o dedo nos lábios e correu para dentro de casa, deixando os dois adultos sozinhos novamente. Roberto olhou para Helena com gratidão. Obrigado. Por tudo. Pela verdade, pela ajuda, por estar aqui. Helena sentiu as faces esquentarem. Fazia tanto tempo que alguém a agradecia por simplesmente existir, por oferecer presença. Eu que agradeço, Roberto. Você não sabe o quanto. Passei a vida inteira invisível, vivendo para cumprir expectativas de outros. Estar aqui ajudando vocês me faz sentir útil de verdade pela primeira vez. As palavras penderam no ar, carregadas de significado. Roberto percebeu que ambos eram refugiados de batalhas silenciosas, sobreviventes de manipulações familiares que roubavam o direito de viver autenticamente. A partir daquele dia, Helena tornou-se presença constante na vida de Roberto e Isabela. Ajudava com os deveres escolares da menina, sentando-se pacientemente ao lado dela, enquanto Isabela lutava com problemas de matemática ou tentava decorar palavras para ditados. Helena tinha paciência infinita, explicava de formas diferentes até que a menina compreendesse. Celebrava cada acerto como se fosse uma grande conquista. Preparava jantares elaborados que deixava na porta quando sabia que Roberto chegaria tarde da obra. Não eram apenas refeições simples, mas refeições feitas com cuidado. Arroz soltinho, feijão bem temperado, carne ensopada que derretia na boca, saladas frescas. Roberto sempre encontrava bilhetes junto aos potes, mensagens curtas que aqueciam seu coração cansado. Para vocês comerem bem hoje. Fiz com carinho. Guardem um pouco para o almoço de amanhã. Sentava com eles na varanda nas noites frescas de dezembro para conversar sobre trivialidades que pareciam extraordinárias simplesmente porque eram compartilhadas. Falavam sobre as reformas que Roberto fazia, sobre os livros que Helena lia, sobre as travessuras de Isabela na escola. Conversas sem pressa, sem pretensão, que construíam intimidade tijolo por tijolo, como as paredes que Roberto levantava em seu trabalho. Isabela apegou-se a Helena de forma natural e completa. Chamava-a de tia com afeto genuíno. Mostrava os desenhos que fazia na escola com o orgulho de quem busca aprovação. Pedia conselhos sobre amizades infantis, sobre brigas bobas no recreio, sobre professores que considerava injustos. Helena ouvia tudo com atenção total, validando os sentimentos da menina sem menosprezar suas preocupações, por mais pequenas que parecessem aos olhos de adultos. Helena, que nunca tivera filhos e que imaginava ter perdido para sempre a chance de exercer maternidade, descobria uma capacidade de amar que desconhecia possuir. Cada sorriso de Isabela curava algo dentro dela, preenchia vazios antigos com ternura nova. Cada abraço espontâneo da menina era como bálsamo sobre feridas que ela nem sabia que carregava. Pela primeira vez em sua vida adulta, Helena sentia-se necessária não por obrigação familiar, mas por escolha mútua, por afeto verdadeiro. Roberto observava aquela conexão crescer com sentimentos misturados. Gratidão imensa por Isabela ter encontrado uma figura feminina amorosa em sua vida, mas também uma pontada de culpa por não conseguir preencher todos os espaços que a ausência de Mariana havia deixado. Ele era um bom pai, sabia disso, mas também reconhecia suas limitações. Havia aspectos da criação de uma menina que ele simplesmente não entendia completamente, e ver Helena suprir essas lacunas com naturalidade era simultaneamente reconfortante e humilhante. O Natal aproximava-se rapidamente, trazendo consigo toda a magia característica de Ouro Preto. A cidade transformava-se em cenário de encantamento com suas luzes penduradas entre os casarões coloniais, criando reflexos dourados nas paredes de pedras centenárias.
Presépios eram montados nas praças principais, figuras de barro dispostas com cuidado reverente. Os ensaios de coral nas igrejas barrocas enchiam as noites com músicas sacras que ecoavam pelas ruas estreitas, misturando-se ao som dos sinos antigos. A escola de Isabela preparava uma apresentação natalina ambiciosa, e a menina chegava em casa todos os dias, cantando músicas que aprendia nos ensaios, ensaiando passos de dança simples diante do espelho velho do quarto. Roberto e Helena assistiam a essas apresentações improvisadas com orgulho exagerado, aplaudindo cada movimento desajeitado como se fosse a performance mais brilhante já vista. Isabela irradiava felicidade nesses momentos, e Roberto gravava mentalmente cada sorriso dela, cada riso espontâneo, guardando essas memórias como antídoto contra os dias difíceis. Foi durante um desses ensaios que o telefone de Roberto tocou. Era um número desconhecido de Belo Horizonte. Ele atendeu com o coração acelerado, pressentimento subindo pela espinha. Alô? A voz do outro lado era feminina, hesitante, carregada de emoções contidas. Roberto? É a Mariana. O mundo parou por um instante. Roberto sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha, segurando o telefone com força. 2 anos de silêncio rompidos por aquela voz que ainda habitava seus pesadelos e sonhos. Mariana. O nome saiu como suspiro. Ela respirou fundo antes de continuar. Eu sei que não tenho direito de ligar. Sei que fui covarde, que abandonei vocês. Mas preciso falar com você. Preciso explicar. Roberto fechou os olhos, lembrando das palavras de Helena. Pressão, chantagem, medo. A raiva que sentia de Dona Irene não se estendia totalmente a Mariana, mas a dor permanecia viva. Não precisa explicar. Eu sei o que aconteceu. Sei da sua mãe. Sei que você foi forçada. Silêncio longo do outro lado. Quando Mariana voltou a falar, sua voz estava embargada. Como você sabe? Alguém ouviu. Alguém me contou a verdade. Mariana começou a chorar. Soluços, abafados que atravessavam a linha telefônica, carregados de culpa e alívio. Eu queria ter sido forte, Roberto. Queria ter enfrentado ela, ter lutado por nós. Mas fui fraca. Minha mãe sempre foi assim, controlando tudo, decidindo tudo. Quando ela ameaçou me deserdar, cortar relações, eu entrei em pânico. Achei que seria temporário, que conseguiria convencê-la com o tempo, mas quanto mais eu ficava longe, mais difícil era voltar. Roberto sentiu lágrimas queimando seus próprios olhos. A raiva dissolvia-se em compreensão dolorosa. Ambos tinham sido vítimas de Dona Irene, de um sistema familiar tóxico, onde amor era usado como arma de controle. E agora? Por que ligou agora? Porque o tempo está passando e Isabela está crescendo sem mim. Porque percebi que minha mãe está errada e eu preciso recuperar minha vida, minhas escolhas. Porque quero ver minha filha, Roberto. Quero ter a chance de explicar, de pedir perdão, de talvez reconstruir alguma coisa. Roberto levantou, caminhou até a janela, observou Isabela brincando no quintal com Helena. A menina ria, um som puro que ele trabalhava todos os dias para preservar. Ela pergunta por você. Todo Natal, todo aniversário, toda vez que vê uma mãe com uma criança na rua, ela precisa de você, Mariana. Mas também não posso deixar que você entre e saia da vida dela como se fosse um brinquedo que se usa e depois esquece. Eu não quero isso. Quero voltar de verdade. Quero reconquistar minha família se vocês me deixarem. Rompi com minha mãe. Ela não fala mais comigo desde que eu disse que voltaria para Ouro Preto. Escolhi vocês dessa vez, Roberto. Tarde demais, eu sei, mas escolhi. Roberto sentiu o peito apertar com intensidade sufocante. Parte dele queria desligar, proteger Isabela de uma nova decepção. Outra parte, menor, mas insistente, lembrava que Mariana também era vítima, que ela merecia uma chance de reparar o que fora quebrado. Deixa eu pensar. Isso não é só sobre mim, é sobre Isabela. Preciso fazer o que for melhor para ela. Eu entendo. Mas, Roberto, por favor, não me afaste completamente. Deixe eu tentar. Deixe eu mostrar que mudei, que aprendi. Ele prometeu pensar e desligou com as mãos trêmulas.
Ficou parado na cozinha por longos minutos, processando a conversa, o retorno do passado, as possibilidades que se abriam como feridas antigas, voltando a pulsar. Helena percebeu a mudança quando chegou para jantar naquela noite. Roberto estava distante, perdido em pensamentos que o consumiam. Isabela já dormia, e os dois sentaram na varanda sob o céu estrelado de dezembro. O que aconteceu? Roberto contou sobre a ligação, sobre Mariana querendo voltar, sobre as escolhas impossíveis que precisava fazer. Helena ouviu em silêncio, segurando uma xícara de chá que esfriava entre suas mãos. E você? O que você sente? Roberto suspirou, passando as mãos pelo rosto cansado. Confusão, raiva, medo, esperança. Tudo ao mesmo tempo. Parte de mim quer proteger Isabela de qualquer dor. Outra parte sabe que ela precisa da mãe, que merece ter essa chance. E você? Roberto, você ainda ama a Mariana? A pergunta pairou no ar frio da noite. Roberto demorou a responder, buscando honestidade dentro do caos emocional. Eu amei. Profundamente. Mas esses 2 anos mudaram muita coisa. Não sei se o que sinto agora é amor ou apenas saudade do que tínhamos. Helena assentiu, escondendo a dor que aquelas palavras causavam. Nas últimas semanas, ela percebera que seus sentimentos por Roberto ultrapassavam amizade ou compaixão. Era algo mais profundo, mais assustador. Mas calou-se, porque sabia que não era o momento. Qualquer que seja sua decisão, Roberto, faça pensando na Isabela. Ela é quem mais importa nisso tudo. Ele concordou e ficaram em silêncio contemplativo até que o frio da noite os obrigou a entrar. Mas antes de se separarem, Roberto segurou a mão de Helena brevemente. Obrigado por estar aqui, por me ouvir, por cuidar de nós. Helena apertou a mão dele de volta, guardando aquele toque como tesouro. Sempre. Roberto passou a noite em claro, virando de um lado para outro na cama estreita, debatendo-se entre o que seu coração ferido gritava e o que sua consciência sussurrava. Levantou várias vezes, foi até o quarto de Isabela, observar a filha dormir com a expressão pacífica de quem ainda não carrega o peso das decisões adultas. Cada vez que olhava para aquele rosto infantil, Roberto sentia o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Ele era tudo o que Isabela tinha, a única constante em uma vida marcada por ausências. Quando o sol nasceu sobre Ouro Preto, pintando as paredes coloniais de tons dourados, Roberto já tinha tomado sua decisão. Pegou o telefone com mãos trêmulas e ligou para Mariana. Ela atendeu no segundo toque, voz ansiosa revelando que também não havia dormido. Mariana, eu pensei muito sobre o que conversamos, sobre você querer ver a Isabela. Houve silêncio tenso do outro lado. Roberto continuou escolhendo cada palavra com cuidado. Vou deixar você vê-la, mas com condições. Primeiro, você não vai chegar prometendo coisas que não pode cumprir. Segundo, se decidir entrar na vida dela de novo, tem que ser para ficar de verdade. Nada de aparecer quando der vontade e sumir quando cansar. E terceiro, isso vai ser no tempo dela, não no seu. Se ela não quiser te ver, você vai respeitar. Mariana soluçou do outro lado da linha, um misto de alívio e gratidão. Eu aceito todas as condições. Juro por tudo, Roberto. Eu mudei. Rompi com minha mãe completamente, saí do emprego que ela arranjou, voltei para Ouro Preto. Estou morando em um apartamento pequeno perto da estação rodoviária. Quero reconstruir minha vida aqui, perto de vocês. Roberto sentiu algo se apertar em seu peito. Mariana estava de volta à cidade. A realidade daquilo era assustadora e estranha. Por 2 anos ele imaginou esse momento, mas agora que chegava, sentia-se despreparado. Então vamos fazer assim. No sábado tem a apresentação de Natal da escola da Isabela. Vem assistir. Fica no fundo, não se aproxime dela antes. Deixa ela te ver, processar, decidir se quer falar com você. Depois da apresentação, se ela quiser, vocês conversam. Mariana concordou entre lágrimas. Combinaram detalhes práticos, horários, o local exato onde ela deveria ficar. Quando desligou o telefone, Roberto sentou-se pesadamente à mesa da cozinha, perguntando-se se havia feito a escolha certa. Helena apareceu pouco depois, trazendo pão fresco da padaria.
Encontrou Roberto com expressão atormentada, olhando fixamente para a xícara de café frio à sua frente. Ela colocou os pães sobre a mesa e sentou-se ao lado dele, esperando. Eu deixei a Mariana vir. No sábado, na apresentação da escola. Helena sentiu o estômago revirar, mas manteve a expressão neutra. Sabia que esse momento chegaria, que Roberto precisaria fazer essa escolha, mas isso não tornava menos doloroso. Você fez o que achava certo para a Isabela. Isso é o que importa. Roberto olhou para Helena, vendo a dor contida em seus olhos, mesmo enquanto ela oferecia apoio incondicional. Segurou a mão dela sobre a mesa. Helena, eu preciso que você saiba uma coisa. Esses últimos meses, ter você por perto mudou nossa vida. Mudou minha vida. Você trouxe luz para uma casa que estava escura há muito tempo. E seja lá o que aconteça com a Mariana, isso não muda o quanto eu valorizo você, o quanto você importa para mim e para Isabela. As palavras penderam no ar, carregadas de significados que nenhum dos dois estava pronto para nomear completamente. Helena apertou a mão de Roberto de volta, sentindo lágrimas ameaçarem. Eu também valorizo vocês, mais do que consigo expressar. A semana que antecedeu o sábado foi tensa e estranha. Roberto não contou a Isabela sobre a presença de Mariana na apresentação, não querendo criar expectativas ou ansiedades desnecessárias. A menina percebia que algo estava diferente, que os adultos ao seu redor carregavam segredos pesados, mas focava sua energia nos ensaios escolares que se intensificavam. Helena mantinha-se presente, mas Roberto notava uma melancolia nova em seus olhos. Ela ainda ajudava com os deveres de Isabela, ainda preparava refeições, ainda sentava com eles na varanda, mas havia uma distância sutil que não existia antes. Roberto queria tranquilizá-la, mas as palavras adequadas pareciam fugir de sua boca. Na quinta-feira, enquanto Isabela dormia, eles sentaram juntos na varanda, sob um céu estrelado excepcionalmente limpo. O silêncio entre eles era denso, cheio de coisas não ditas. Você está com medo do sábado? A pergunta de Helena era suave, mas Roberto ouviu todas as camadas de preocupação nela. Apavorado. Não sei como a Isabela vai reagir. Não sei se Mariana vai cumprir o que prometeu. Não sei se estou fazendo a coisa certa. E tem mais uma coisa que me apavora. Helena virou-se para ele, esperando. Tenho medo de que, se a Mariana realmente mudar, se ela realmente quiser reconstruir nossa família, eu vou ter que escolher entre fazer o que é melhor para Isabela e fazer o que meu coração realmente quer agora. Helena entendeu imediatamente. Sabia que Roberto estava falando sobre ela, sobre os sentimentos que cresciam, entre eles de forma silenciosa, mas inegável. Sabia também que ele estava certo sobre a complexidade da situação. Roberto, eu vivi minha vida inteira sendo controlada por outras pessoas, fazendo escolhas baseadas no que esperavam de mim, não no que eu queria. Não vou fazer você passar por isso. Qualquer que seja a sua decisão, precisa ser sua. Livre de culpa, livre de pressão. Ele olhou para ela com gratidão misturada com angústia. E se eu escolher errado? E se machucar você no processo? Helena sorriu tristemente. Amar sempre traz risco de dor. Mas não amar. Viver com medo de sentir. Isso sim é garantia de tristeza eterna. Eu aprendi isso tarde demais na vida, mas aprendi. Então não se preocupe comigo. Preocupe-se com a Isabela, com o que vai trazer paz para o coração dela. O sábado amanheceu com céu azul e ar fresco, perfeito para o evento natalino. A escola havia montado um pequeno palco no pátio externo, decorado com luzes coloridas e estrelas de papel feitas pelas próprias crianças. Cadeiras de plástico foram dispostas em fileiras para os pais e familiares, e um presê artesanal ocupava lugar de destaque ao lado do palco. Roberto chegou cedo com Isabela, que estava radiante em seu vestido branco de anjo, asas de papel cartão presas nas costas com elástico. Helena os acompanhava, ajudando a ajustar o halo que insistia em cair da cabeça de Isabela. As outras crianças corriam pelo pátio em estados variados de nervosismo e excitação. Pais tiravam fotos com celulares, professoras tentavam organizar o caos com paciência esgotada.
Roberto procurou Mariana com os olhos, mas não a viu inicialmente. Sentou-se na terceira fileira com Helena ao seu lado, coração batendo descompassado. Isabela foi levada para os bastidores com as outras crianças, e o burburinho da plateia começou a diminuir conforme o horário de início se aproximava. Foi então que ele a viu. Mariana estava no fundo do pátio, encostada na parede da escola, praticamente escondida atrás de um grupo de pais mais altos. Usava roupas simples, cabelos presos em rabo de cavalo, e mesmo à distância Roberto podia ver que ela havia emagrecido. Seus olhos estavam fixos no palco com intensidade dolorosa, mãos entrelaçadas com força no colo. Helena seguiu o olhar de Roberto e também a viu. Sentiu uma pontada de algo que não queria nomear como ciúme, mas que doía do mesmo jeito. Mariana era bonita, mesmo marcada pelo sofrimento visível. Era a mãe de Isabela. Era o passado de Roberto voltando com força total. A apresentação começou com o coral das crianças menores cantando músicas natalinas tradicionais. Isabela apareceu no segundo ato, representando um anjo que anunciava boas novas. Sua voz aguda e afinada se destacou no coral, e Roberto sentiu orgulho explodir em seu peito. Gravou tudo com o celular velho, mãos tremendo levemente. No meio da apresentação, Isabela varreu os olhos pela plateia procurando o pai. Encontrou Roberto facilmente, sorriu largo, acenou discretamente. Então, seu olhar continuou movendo-se e parou abruptamente. Ela viu Mariana. Roberto percebeu o momento exato em que Isabela reconheceu a mãe. O corpo da menina ficou rígido, o sorriso desapareceu, substituído por expressão de choque total. Ela ficou paralisada no palco por segundos que pareceram eternos, enquanto as outras crianças continuavam cantando ao seu redor. Uma professora sussurrou algo para ela, e Isabela voltou a cantar mecanicamente, mas seus olhos permaneceram fixos em Mariana. Mariana, por sua vez, não conseguia parar de chorar silenciosamente. Lágrimas escorriam sem controle por seu rosto, enquanto observava a filha que havia deixado para trás. Via quanto Isabela havia crescido, como estava diferente, mais madura, mais séria. Cada segundo era simultaneamente presente precioso e punição dolorosa. Quando a apresentação terminou, as crianças desceram do palco correndo para seus pais. Isabela correu direto para Roberto, que a pegou no colo com força, beijando seu rosto várias vezes. Helena ajeitou as asas tortas, elogiou a performance com entusiasmo genuíno. Mas Isabela estava distraída, olhando por cima do ombro do pai, para onde Mariana permanecia imóvel. Pai, a mamãe está ali. A voz de Isabela era pequena, confusa, carregada de emoções que ela não tinha vocabulário para nomear. Roberto colocou a filha no chão cuidadosamente, ajoelhando-se para ficar, na altura de seus olhos. Eu sei, meu amor. Ela veio te ver. Quer conversar com você. Mas só se você quiser. Você decide. Isabela olhou para Helena, buscando algum tipo de permissão ou orientação. Helena sorriu encorajadoramente, escondendo a própria dor. Está tudo bem, Isa. Você pode ir falar com ela. A menina assentiu lentamente e começou a caminhar em direção a Mariana. Roberto e Helena ficaram para trás, observando. Cada passo de Isabela parecia carregar o peso do mundo. Quando finalmente chegou perto da mãe, parou a cerca de 1 metro de distância, estudando aquele rosto que reconhecia das fotos, mas que se tornara estranho pelo tempo. Mariana ajoelhou-se, colocando-se na altura da filha, respeitando o espaço que Isabela mantinha. Oi, meu amor. Você está tão grande, tão linda. A voz de Mariana tremia. Isabela não respondeu imediatamente, apenas observava com aquela seriedade perturbadora que as crianças desenvolvem quando precisam lidar com situações de adultos. Por que você foi embora? A pergunta direta atingiu Mariana como soco. Ela respirou fundo, procurando palavras que fossem verdadeiras, mas compreensíveis para uma criança de 7 anos. Porque eu fui fraca. Porque deixei outras pessoas decidirem minha vida por mim. Porque cometi um erro terrível e passei 2 anos tentando juntar coragem para voltar e pedir perdão. Você não me amava? As palavras saíram quase inaudíveis, mas Mariana as ouviu claramente.
Sentiu o coração partir em pedaços. Eu sempre te amei. Todos os dias. Cada segundo. Fui embora apesar de te amar, não porque não te amava. E isso foi a pior coisa que já fiz na vida. Isabela processou aquilo em silêncio. Então, com a brutalidade honesta das crianças, perguntou: Você vai embora de novo? Mariana balançou a cabeça com veemência. Não. Nunca mais. Aprendi que nada vale a pena, se significa ficar longe de você. Vim para ficar se você me deixar fazer parte da sua vida novamente. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, deu um passo à frente, depois outro. Mariana permaneceu imóvel, deixando a filha controlar o ritmo. Quando Isabela finalmente alcançou-a, abraçou a mãe timidamente, corpo ainda rígido. Mariana a envolveu com cuidado, como se segurasse algo extremamente frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Chorou sem fazer barulho, rosto enterrado nos cabelos da filha que cheiravam a shampoo infantil e inocência. Roberto observava tudo com emoções conflitantes, rasgando seu peito. Alívio, porque Isabela estava tendo a chance que merecia. Dor, porque aquilo representava mudanças que ele não conseguia prever. Helena, ao seu lado, apertava os próprios braços com força, lutando contra a vontade de correr dali. O reencontro foi breve. Depois de alguns minutos, Isabela se afastou. Olhou para o pai e Mariana entendeu o sinal. Prometeu ligar, combinaram outro encontro para a semana seguinte e ela partiu com passos lentos, olhando para trás várias vezes. Roberto pegou Isabela no colo novamente. A menina estava exausta emocionalmente. Apoiou a cabeça no ombro do pai e ficou quieta. As semanas que se seguiram ao reencontro foram um período de ajustes delicados e emoções complexas para todos os envolvidos. Mariana cumpriu o que prometera, aparecendo para encontros cuidadosamente planejados com Isabela, sempre em locais públicos e seguros. Iam à Praça Tiradentes alimentar os pombos, tomavam sorvete na sorveteria da rua direita, caminhavam pelas ladeiras conversando sobre coisas pequenas que reconstruíam pontes queimadas. Roberto observava esses encontros à distância, presente mas não invasivo, permitindo que mãe e filha reconstruíssem seu vínculo no próprio ritmo. Via Isabela gradualmente relaxar na presença de Mariana, viu o sorriso voltar ao rosto da menina de forma mais completa, mas também notava a confusão que ela carregava sobre como organizar seus afetos. Uma noite, depois de um encontro particularmente longo no parque, Isabela perguntou a Roberto se a mamãe ia morar com eles novamente. A pergunta veio enquanto ele a colocava para dormir e pegou Roberto completamente despreparado. O que você gostaria, meu amor? Você quer que a mamãe more com a gente? Isabela ficou em silêncio por um longo momento, testa franzida em concentração séria. Eu quero que a mamãe faça parte da minha vida, mas também quero que a tia Helena continue aqui. E não sei se dá para ter as duas coisas. A sabedoria daquela criança de 7 anos deixou Roberto sem palavras. Isabela havia identificado precisamente o conflito que ele próprio não conseguia resolver. Beijou a testa da filha, murmurou que tudo ia ficar bem, mas quando saiu do quarto, carregava peso ainda maior no peito. Helena percebia o distanciamento crescente. Roberto estava mais pensativo, mais ausente, preso em dilemas que ela compreendia, mas sobre os quais não podia opinar, sem parecer egoísta. Começou a se preparar emocionalmente para a possibilidade de que Roberto e Mariana reconstruíssem sua família, e que ela precisaria voltar a ser apenas a vizinha discreta de antes. Foi Dona Célia, a senhora que cuidava de Isabela, quem finalmente forçou uma conversa que todos evitavam. Ela convidou Roberto para tomar café em sua casa em uma tarde de quinta-feira. E quando ele chegou, encontrou não apenas Dona Célia, mas também Helena. E, para sua surpresa, Mariana. As 3 mulheres estavam sentadas na sala modesta, expressões sérias. Roberto sentiu como se estivesse entrando em uma emboscada bem intencionada. Senta aqui, Roberto, a gente precisa conversar. Dona Célia indicou uma cadeira e serviu café forte em xícara pequena. Roberto sentou-se desconfortável, olhando entre as 3 mulheres que representavam aspectos diferentes de sua vida complicada.
Eu vejo vocês todos sofrendo, porque ninguém tem coragem de falar a verdade. Então, eu vou começar. Dona Célia olhou para Mariana com expressão firme. Você errou. Errou feio quando abandonou essa família. Não importa que sua mãe tenha pressionado. Você era adulta e fez uma escolha covarde. Mas também vejo que está tentando consertar, que voltou de verdade. Isso conta alguma coisa. Mariana assentiu, aceitando as palavras duras sem contestar. Dona Célia virou-se para Helena. E você, minha filha, está sofrendo calada porque acha que não tem direito de sentir o que sente? Mas amor não respeita cronologia ou lógica. Você ama o Roberto e a Isabela, e isso é real, não importa quando começou. Helena corou intensamente, olhando para as mãos no colo. Roberto sentiu o coração acelerar com aquela confissão indireta, mas poderosa. E você, Roberto, está tentando fazer todo mundo feliz e está acabando com você mesmo no processo. Então vou falar uma coisa que parece cruel, mas é necessária. Você não pode reconstruir o passado. O que você tinha com a Mariana morreu quando ela foi embora. Pode nascer algo novo no lugar? Talvez. Mas não vai ser. Igual ao que era antes. Roberto abriu a boca para protestar, mas Dona Célia levantou a mão interrompendo. Deixe eu terminar. A Isabela precisa da mãe, isso é verdade. Mas também precisa de um pai que seja feliz de verdade, não apenas funcional. Crianças sentem quando adultos estão sacrificando felicidade por elas, e isso vira fardo que elas carregam pelo resto da vida. Silêncio pesado caiu sobre a sala. Então Mariana falou, voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Roberto, eu vim aqui hoje porque a Dona Célia me procurou e disse que eu precisava ser honesta sobre meus sentimentos. Então vou ser. Eu te amei profundamente. Você foi a melhor coisa que me aconteceu e abandonar você e a Isabela me destruiu de maneiras que ainda estou processando. Quando voltei, parte de mim esperava que pudéssemos reconstruir o que tínhamos, mas esses dias observando você e a Helena juntos, vendo como vocês se olham, como ela cuida da Isabela, como você se ilumina quando ela chega, eu percebi algo importante. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas que escorriam. Você já seguiu em frente. Seu coração já escolheu outra pessoa. E está tudo bem. Mais do que tudo bem, é justo. Eu não tenho o direito de voltar e exigir que você congele sua vida na mesma tristeza onde a deixei. O que eu quero, o que estou pedindo, é permissão para ser mãe da Isabela, sem que isso signifique reconstruir nosso casamento. Podemos ser copais sem sermos casal, pelo bem da nossa filha. Roberto ficou paralisado pelas palavras. Helena olhava fixamente para a xícara de café, mãos tremendo levemente. Dona Célia observava tudo com expressão satisfeita de quem conduzia a cirurgia emocional necessária. Mariana, eu não sei se seguir em frente. Sei que estou confuso, assustado, perdido entre passado e futuro. Helena finalmente ergueu os olhos, encarando Roberto com coragem que custou anos para desenvolver. Roberto, você não me deve nada. Eu entrei na sua vida quando você estava quebrado. Ajudei porque quis, não porque esperava algo em troca. Se decidir tentar novamente com a Mariana, se for isso que vai trazer paz para você e para a Isabela, eu vou continuar sendo amiga, vizinha. Vou continuar amando aquela menina. Mas também preciso que você saiba uma coisa. Ela pausou, respirou fundo. Disse as palavras que nunca imaginou ter coragem de verbalizar. Eu me apaixonei por você. Completamente. Da forma mais inconveniente e inesperada possível. Me apaixonei pelo homem que você é, pelo pai dedicado, pela pessoa gentil que continua acreditando em bondade, mesmo depois de tanto sofrimento. Não estou pedindo que você me escolha. Só precisava que você soubesse a verdade, porque passei vida demais escondendo meus sentimentos e não vou mais fazer isso. Roberto sentiu algo se romper dentro dele, como represa finalmente cedendo à pressão da água acumulada. Levantou-se, caminhou até Helena, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. Helena, quando a Mariana foi embora, eu achei que nunca mais ia conseguir confiar em alguém. Achei que ia passar o resto da vida apenas sobrevivendo, apenas cumprindo obrigações. Então você apareceu com suco de maracujá e a verdade que eu precisava ouvir.
Você trouxe luz para nossa escuridão sem pedir nada em troca. Me ensinou que amor pode ser gentil, construído devagar, baseado em respeito e escolhas diárias. Eu também me apaixonei por você. Tenho medo disso? Medo de estar fazendo escolha errada, medo de machucar pessoas. Mas a verdade é que meu coração já escolheu, assim como a Mariana disse. Pegou as mãos de Helena entre as suas, olhando nos olhos dela com intensidade. Eu te escolho. Escolho o futuro que podemos construir juntos. Escolho a felicidade que você trouxe para a minha vida e para a vida da Isabela. Helena chorou abertamente e Roberto a puxou para um abraço apertado. Mariana observava a cena com lágrimas próprias, mas também com algo parecido com alívio. Dona Célia a sentia satisfeita, servindo mais café, como se tivesse apenas mediado discussão sobre o clima. Agora que acabaram com essa bobagem de fingir que não sentem o que sentem, podem começar a resolver as coisas de verdade. A Isabela precisa de todos vocês, cada um em papéis diferentes. Mariana, você é a mãe. Helena, você está virando madrasta, gosta ou não do termo. Roberto, você continua sendo o pai. E eu continuo sendo a velha que cuida dessa menina enquanto vocês trabalham e resolvem suas confusões. Riram através das lágrimas, uma liberação de tensão acumulada por semanas. Passaram o resto da tarde conversando sobre logística prática, como organizar visitas de Mariana, como introduzir Helena oficialmente como companheira de Roberto, como explicar tudo para Isabela de forma que ela entendesse que ganhar mais amor nunca significa perder amor que já existia. O Natal chegou com força total em Ouro Preto. A cidade brilhava com suas decorações, e o evento comunitário natalino principal acontecia na Praça Tiradentes. Palco grande foi montado, barracas vendiam comidas típicas, coral se preparava para cantar e crianças corriam excitadas esperando a chegada do Papai Noel. Roberto, Helena, Isabela e Mariana foram juntos, uma família reconstruída em formato não tradicional, mas autêntico. Isabela usava vestido novo que Helena havia comprado e segurava as mãos de Roberto e Mariana enquanto caminhavam, com Helena logo atrás carregando a mochila da menina cheia de lanches. Encontraram Dona Célia já instalada em cadeira próxima ao palco, guardando lugares para todos. A senhora observou o grupo aproximando-se e sorriu com satisfação maternal. A apresentação começou com fanfarra de instrumentos locais, seguida por danças folclóricas e músicas natalinas, cantadas por coral de vozes poderosas. Isabela assistia tudo com olhos brilhantes, absorvendo a magia da celebração. Roberto e Helena estavam sentados lado a lado, mãos discretamente entrelaçadas. Mariana estava do outro lado de Isabela e havia paz em seu rosto, aceitação genuína de seu novo papel. No meio da celebração, Isabela virou-se para Roberto e sussurrou: "Pai, agora eu tenho uma família bem grande, né?" Roberto sorriu, coração explodindo de amor. "Tem sim, meu amor. E cada pessoa aqui te ama muito." Isabela pensou nisso, depois assentiu satisfeita e voltou a assistir à apresentação. Naquele momento simples, Roberto percebeu que felicidade não vinha de configurações perfeitas ou socialmente aprovadas. Vinha de honestidade, de pessoas escolhendo ficar mesmo quando seria mais fácil partir. De amor expresso em ações diárias pequenas, mas consistentes. A cerca que Roberto consertara meses atrás no início dessa jornada, agora simbolizava não separação, mas proteção de um lar reconstruído. A casa que fora marcada por ausência tornara-se espaço de verdades corajosas e afetos múltiplos. Helena não substituíra Mariana, assim como Mariana não desaparecera da vida de Isabela. Ambas ocupavam espaços diferentes, mas igualmente importantes no coração daquela menina. Quando os sinos das igrejas barrocas começaram a tocar, anunciando a chegada da meia-noite de Natal, Roberto olhou ao redor para as pessoas que amava. Mariana conversava com Dona Célia sobre planos para o ano novo. Helena ajeitava o casaco de Isabela que havia escorregado. Isabela ria de algo que uma amiguinha havia dito. Ele havia começado aquele ano quebrado, sobrevivendo apenas. Terminava transformado, não curado completamente,
porque algumas feridas nunca cicatrizam totalmente, mas capaz de ser feliz novamente, capaz de amar novamente, capaz de acreditar em segundas chances, terceiras chances, em tantas chances quantas fossem necessárias para construir algo verdadeiro. O Natal em Ouro Preto brilhava com suas luzes antigas e tradições preservadas, mas dentro do coração de Roberto havia luz nova, esperança renovada. Ele segurou a mão de Helena com mais força, puxou Isabela para um abraço e acenou para Mariana com gratidão genuína. Eles não eram família perfeita, eram família real, construída através de dor, verdade e escolhas corajosas. E isso era mais do que suficiente. A neve artificial caía sobre a praça, simulando inverno impossível em clima brasileiro. Crianças corriam rindo, tentando pegar os flocos de isopor, e o coral cantava sobre paz na terra e boa vontade entre os homens. Roberto fechou os olhos por um momento, gravando aquela sensação, aquele instante de contentamento completo. Quando os abriu novamente, Helena estava olhando para ele com um sorriso suave. Ele se inclinou e beijou sua testa delicadamente, uma promessa silenciosa de futuros compartilhados. Isabela, observando, sorriu conhecedora e voltou a brincar com seus amigos. As igrejas continuavam tocando seus sinos, o coral cantava sobre esperança e renovação, e naquela pequena cidade histórica de Minas Gerais, uma família reconstruída celebrava não apenas o Natal, mas a coragem de recomeçar mesmo quando tudo parecia perdido. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Helena, Mariana e Isabela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução familiar, perdão e amor em suas formas mais diversas, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Você acredita em segundas chances? Já passou por momentos de recomeço em sua própria vida? Compartilhe suas histórias conosco. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que família pode ser construída de formas inesperadas e que o amor verdadeiro nem sempre segue roteiros tradicionais. Te esperamos no próximo episódio.